Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui com água para beber, com comida, com teto e orarmos ao Senhor por todas as coisas. Tudo é misericórdia do Senhor. E eu vi também muita gente perguntando, não só no meu canal, mas vários canais que eu assisto, eu vejo a pergunta: por que Deus não livrou Sara? Então, gente, eu quero compartilhar aqui no livro de Reis, capítulo 1 Reis, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 13. Conta uma história assim muito interessante. Depois vocês vão entender o raciocínio. Então, conta que Deus usou um profeta novo para ir lá em Israel profetizar contra o altar. Altar, tá fazendo isso de errado. E aí o rei estendeu a mão e falou: pega ele para... Vocês sabem. E a mão do rei, quando o rei estendeu a mão para mandar o profeta novo, a mão do rei ficou seca. Ficou seca literalmente, né? E dali ele foi e pediu perdão ao profeta jovem e a mão dele voltou ao normal. Dali um profeta velho, já fora de combate, ouviu falar isso. Claro que essa notícia se espalhou rapidamente por todo o território. E o profeta velho, que já não era mais usado por Deus, estava com o coração cheio de inveja, cheio de malignidade, mandou chamar o rapaz para comer na casa dele. Ele disse: não, Deus não mandou não. Deus mandou eu vir aqui fazer isso e eu já cumpri o que Deus mandou, eu vou embora. E o profeta velho ali se fazendo de doce, se fazendo de usado por Deus, convenceu o jovem a ir na casa dele comer, porque Deus não mandou. Disse para ele: vai lá, fala isso e isso e vai embora, não come com ninguém, não desvia do caminho. Então o jovem se deixou seduzir pela astúcia do profeta velho, cheio de inveja, e dali aceitou, porque o profeta velho disse para ele: olha, mas não foi assim que Deus me disse. Deus me disse o contrário, que você pode vir comer e deve comer, porque o caminho é longo. Enfim, aí o rapaz foi lá, acreditou no profeta velho, maligno, e foi lá e comeu. E aí pelo caminho um leão apareceu e transportou e ceifou a vida do jovem profeta, tão usado por Deus, sabe? Tão apaixonado pelo Senhor, tão usado pelo Senhor, e se foi. Então, por que eu estou dizendo isso, gente? Não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém. Já perdi um filho novo também, já falei em outros vídeos. Sei a dor que a irmã Dolores está passando de perder um filho. Talvez a dor dela seja até maior do que a minha, porque meu filho se tornou rebelde, não estava no altar fazendo a obra do Senhor. Então, gente, eu vi a dona Dolores contando numa entrevista. Ela disse que aconselhou Sara a largar ele diante de um desabafo da filha. Ela disse: filha, se você está com pena de largar esse homem, então eu prefiro, presta atenção no peso das palavras no mundo espiritual. É isso que eu quero focar aqui, tá bom, gente? Não é quem errou, quem mereceu, quem não mereceu, porque ninguém merece isso. Nenhuma mãe merece isso, nenhuma esposa merece isso, nenhum filho merece isso, nenhum de nós.
nem nós merecemos estarmos assistindo de boca aberta a que ponto chega o altar, né? Então a pergunta é, porque que Deus não livrou? Sara não era de Deus, adorava tanto e Deus não quis livrar Sara? Então, gente, as nossas palavras têm um peso muito grande no mundo espiritual. Então a dona Dolores, ela disse para a jornalista, estava entrevistando ela, que ela falou para a filha: eu prefiro, se você não larga ele porque não quer, eu prefiro que Deus te leve. E mais adiante da entrevista, aparece ela relatando que a Sara disse: mãe, se eu estou errada, eu prefiro que Deus me leve. Então, Deus deu muitas oportunidades a Sara. Deus deu até dinheiro, as igrejas ofertavam ela. Ela não era uma mulher de oração? Deus estava tocando no coração dela, sobre o quem estava ao redor dela. Como esse profeta novo que a Bíblia conta. Ele tinha comunhão com Deus porque ele foi acreditar no profeta velho. Vocês viram o Ederlan falando sobre aquela flor cadáver? Vocês viram? Está falando dele próprio. Amizades que fedem, como ele disse, como aquela flor. É ele, o profeta velho, com o coração cheio de malícia, cheio de malignidade, se juntou a outros igualmente ou piores. Sabe, gente, Deus coloca na tua mão as oportunidades. Uma outra informação importantíssima que a mãe dela deu: ela era noiva de um homem tão temente a Deus que não queria manchar a honra dela, de entrar na casa e os vizinhos ver que ele entrou sem a mãe dela estar lá. Um homem temente a Deus. Mas quando ela viu o Ederlan na internet, se não me engano no Facebook, disse para a mãe: esse é lindo de pegar. E pagou passagem para ele. Essa atitude dela pagar passagem para ele ir lá conhecê-la, na cabeça dele gerou o seguinte: essa é perfeita para mim, essa paga para me ter do lado dela. Na cabeça dele foi isso. Na cabeça dela, aquele rapaz que respeitou a honra dela, que não quis entrar na casa só porque ela estava sozinha em casa, esse ela não quis. Mas mesmo assim, quer dizer, Deus não precisa que eu advogue a causa dele, ele é o justo juiz. Mas é para a gente refletir, porque é muito fácil a gente falar que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo. Deus, ele é democrático. Pensem, bota isso na cabeça de vocês. Deus é democrático. Deus não se mete nas nossas escolhas. Ele mostra o caminho a seguir, mas nós não queremos. Aos nossos olhos não é bom. São caminhos antiquados. São caminhos que não nos interessam. É tão bom viver na carne, o bom é ser feliz, o bom é viver hoje. A vida virou um lanchinho fast food, sabe? Mas a vida não é uma lanchonete fast food que você chega ali e paga baratinho por uma coisa que nem tem valor nutritivo nenhum, apenas altos valores de gordura. Então, gente, o fim daquele jovem profeta foi triste? Foi. Mas ele não obedeceu, ele obedeceu, ou melhor, ele obedeceu parcialmente a ordem de Deus para ele. A obediência foi parcial.
Então, igual Abraão, Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele obedeceu? Sim, parcialmente, porque ele levou o sobrinho com ele, deu no que deu. Olha a encrenca aí até hoje. Olha a encrenca aí que o grande Abraão arrumou. Olha a consequência. Então, gente, o que fica agora são assim, os membros dessa igreja, essas igrejas que contratavam eles, vão pedir o dinheiro de volta da oferta que deram. Vocês viram que é tudo gente bem pobre financeiramente falando, né? Então, tudo de reteté, tudo que jejua, que ora, que está buscando. Vamos refletir? Temos que refletir. Temos que refletir. Vamos vendo aí onde a gente está gastando. Olha só, a Bíblia fala para semear em solo fértil. A Bíblia fala que Deus disponibilizou para a gente o dom do discernimento natural e espiritual. Então vamos pedir que Deus abra nossos olhos para isso. Não custa nada você perguntar ao Senhor quem é que está ao teu redor. Não é fanatismo não, gente. E nem depende de qual igreja você está frequentando. O que impede você de perguntar ao Senhor? Então eu gostaria, se eu pudesse entrevistar alguém nesse momento, eu iria perguntar à esposa do Gideão. Eu perguntaria para ela, domingo você viu ele tocando no altar e hoje você vê na televisão ele saindo algemado no carro da polícia. O que passa no teu coração e na tua cabeça nesse momento? Eu perguntaria também à esposa do cantor Davi, o brabo, oh Jesus, o homem do tamanho de um poste. Eu perguntaria para a esposa dele nesse momento, você vai correr e dar entrada no divórcio ou você vai correr e comprar uma peça íntima nova para ir confortar teu esposo quando ele estiver na cadeia? Se é que vai estar, né? Se é que vai estar. Mas eu perguntaria, olharia nos olhos dela e perguntaria, o que passa pela tua cabeça agora? Você acreditou em tudo que ele disse? Que o Zadok perguntou para ela se ele podia dormir na casa dele, e mesmo sendo ameaçado de todas as formas e xingado, ele ainda teve intimidade para pedir R$ 200 emprestado. E as agendas? Não tem agenda? Ele não estava indo cumprir uma agenda? Ou foram todos figurantes para Sara acreditar que teria um evento? Para ter um evento tem que ter figurantes, e figurantes conhecidos dela. E ela acreditou que terça-feira, que não era véspera de feriado, teria vigília. Ai, nenhum lugar faz vigília no meio de semana, que as pessoas vão trabalhar de manhã. Aceitaram ser figurantes? Eu olharia nos olhos da esposa do Davi e perguntaria, você acreditou que o teu esposo estaria numa vigília com a Sara Mariano cantando e ele estaria com ela porque ela admirava o trabalho dele, então precisava ele aparecer para ela acreditar que teria uma vigília e que os amigos cantores estariam lá para ela se sentir segura de ir? Ai, gente, os tico e teco não dá conta disso não, meu Deus, misericórdia. Então, gente, a questão é muito mais séria do que todos nós pensamos. A questão não se limita em Deus, porque Deus não livrou. Tá vendo? Deus não existe.
Que adiantou Sara louvar? Que adianta você louvar, cara pálida? Que adianta você louvar, sapatear se você não está ouvindo Deus, se Deus não mandou você fazer isso? Deus conhece o meu coração. Por que eu estou sentada aqui falando essas coisas? Deus sabe o que está aqui no meu coração, qual é a intenção que eu estou aqui. Com que intenção eu estou sentada aqui falando essas coisas, orando, para daqui a pouco, quando tiver não sei quantos mil, eu começar a pedir pix, além de ganhar do YouTube? Deus sabe se aqui dentro do meu peito tem um coração apaixonado por Ele ou não. Ou apaixonada pelo que o nome dEle faz. Rende para mim. Volto a repetir que eu não estou aqui falando o que tinha no coração da Sara, mas ela disse: mãe, eu tenho pena de deixar para trás minhas coisas. Eu vou perder muita coisa, eu vou cumprir as agendas e depois eu saio. Procrastinação do que não deveria. Quantos nós estamos procrastinando? Então existe a vontade permissiva de Deus. Eu libero uma palavra aqui no mundo espiritual. Você libera essa palavra no teu mundo espiritual para a tua vida, para a tua casa. Então começa nesse dia, nesse feriado de 20 de novembro, então começa a profetizar sobre a tua vida. Começa, você é o altar. Você é um altar. Você é uma igreja. Esse feriado de 20 de novembro, feriado da consciência. Então vamos botar a consciência para funcionar e vamos parar de brincar com Deus. Não brinca. Teve o vídeo sobre o ateu e a ciência que eu fiz. Alguns ateus deixaram lá o comentário e eu não apago ninguém, porque aqui eu gosto de opinião contrária. Eu gosto, o contraditório é necessário também, que me faz refletir, me faz pensar até que ponto esse raciocínio é certo, até que ponto esse raciocínio não está, enfim. Isso é muito bom, todos nós temos que pensar isso. Então um disse assim para mim: se ama tanto esse Jesus que você acredita que existe, vai pregar lá no Oriente Médio. Então eu tenho vontade de responder assim: você vai lá e prega que Maomé nunca existiu. Você vai na frente, prega que Maomé nunca existiu, prega que o Alcorão é furada, foi traduzido por homens, e depois eu entro falando de Jesus. Então vai nós dois juntos. Uma cristã e um ateu no Oriente Médio, juntinho, de mãozinha dada. Gente, desculpa que eu tô rindo, mas o assunto é tão sério, meu Deus! Sabe? Qual é o primeiro passo? Para de dar dinheiro. Vocês estão vendo, mesmo que eu estou vendo, tudo é agenda. Qual é a palavra mais falada desse grupo macabro? Agenda. Eu estava indo cumprir agenda. Eu não posso sair agora do relacionamento que eu tenho agenda. O Davi estava cumprindo agenda. O Gideão tinha agenda de tocar no altar. O outro também cantava no altar. Estou cumprindo agenda. Nesse momento, quantas pessoas Deus está falando, falando aqui dentro. Sai disso. Não vai por esse caminho. Não vai comer com ninguém. Vai reto pelo caminho. Aí vem os profetas velhos com inveja de você, sabe? Não, eu tenho mais idade que você, olha, não é isso que Deus falou para mim.
Obedeça o que Deus está falando para você nesse momento. Eu sei que eu não estou aqui à toa. E Deus está falando ao seu coração nesse momento. Eu não sei em que lugar, nem que dia, nem que hora você vai ver esse vídeo. Mas Deus está falando com você. Nada é mais importante do que o Deus das agendas. Ou para você a tua agenda está sendo mais importante? Sabe o que Deus faz com a tua agenda? Deus destrói a tua agenda e joga fora. Deus destrói a minha agenda e joga fora. Sabe? Porque Ele existe. Querendo ou não, Ele existe. E Ele sabe se defender. E Ele sabe a intenção do meu coração de estar falando aqui todos os dias, nem sempre é de manhã. Depende de quando a internet está boa, depende de quando tem um momento de silêncio ao meu redor. Às vezes os vizinhos põem funk muito alto, põem forró muito alto, muito mais do que eu consigo falar alguma coisa. Então, é isso. Deus sabe com que intenção estamos servindo a Ele. Deus sabe. E eu priorizei o Deus das agendas. Eu larguei as agendas de lado e saí fora. Perdi muita coisa, sim, mas eu ouvi, como a palavra de Deus diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como vossos pais fizeram lá atrás, no deserto. Então, espero ter respondido a pergunta. Porque Deus não ouviu Sara? Porque Deus não livrou Sara? Deus livrou sim. A intenção, pensem bem, raciocinem comigo aqui. Imaginem se aquele fogo tivesse queimado tudo ao redor. Queimasse tudo. Sabe? Se a mão de Deus não estivesse ali. Ia queimar era tudo, gente. Ninguém ia enxergar, era um mato queimando. Aos olhos de qualquer pessoa passando na estrada, era só mais um mato queimando. Mas deve ter sido o clamor dela nos últimos suspiros, isso é muito triste, me perdoe aqui. Nos últimos momentos dela, de ver que amigos que ela amava tanto ali, agora estão ali, ó, conta onde está o dinheiro. Onde é que você guardou? Anda, conta, qual é a senha? E depois destrói tudo isso aqui para não ver que tipo de tortura que a pessoa sofreu. Se tem um amigo do altar que profetiza e sapateia e frequenta a minha casa e agora está em pé ali na minha frente, ó. Anda, conta, fala, porque você não merece estar entre nós. Você não tem que estar mais entre nós, né? A pior dor da alma dela, eu acredito que deve ter sido essa, de ver que aqueles homens do altar que amavam ela, agora estão em pé ali na frente dela, fazendo isso. E não ia sobrar nada. Se aquele fogo se alastrasse naquele mato, ninguém ia achar. O mau cheiro é um cachorro atropelado na estrada, é um cavalo, talvez. Mas a mão de Deus estava ali. Trouxe um motorista. Gente, qual motorista sai de um caminhão para apagar um fogo no mato, gente? Quantos quilômetros ele vê de fogo no mato? Quem é que fez aquele motorista parar o caminhão e ir lá apagar o fogo e descobrir que é uma pessoa? Isso tudo eu vejo muita misericórdia de Deus na vida dessa moça. E por mais que nós erremos, a mão de Deus está ali.
Sabe? Está agindo, Deus está agindo. Graça e paz.